Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 4 apenas. Livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 4. Deus falando, Deus diz o seguinte: quanto a mim, próprio Deus falando, quanto a mim, quer dizer, da minha parte, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Para quem é pastor, para quem é líder, isso é maravilhoso. Um concerto desse que o próprio Deus faz com o pregador, com a pregadora, é maravilhoso. Mas para qualquer outra atividade, Deus faz este concerto, e eu vou te falar na palavra qual é a condição imposta por Deus para que isso aconteça. Então vamos lá, para que o concerto tenha êxito, vá à frente. Vou reler. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Está interessando isso, pastor? Ah, para mim interessa. Me interessa muito. Vou ler mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Tudo bem, Esdras? Esse homem é um exemplo, viu? Sempre me lembro de você. Deus te abençoe, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua esposa, sua filha também. Obrigado, viu? Quantos anos mesmo, Esdras? 81. Hoje eu estava falando para minha esposa, estou com 67, preciso aposentar. Já trabalhei muito nessa vida desde os 14 anos. Quer dizer, com 13 já trabalhava. Com 9 já vendia latinha, catava garrafa. Até, desculpa eu falar, até cocô de cavalo eu catava para vender para quem tinha horta. E vendia, viu? Nunca pedi dinheiro para ninguém, sempre tinha meu dinheirinho. E eu com 67 falando, preciso aposentar. E o homem com 81 está aí firmão, né? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do Esdras. Que exemplo, hein? Glórias a Deus. Olha que palavra, hein? Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. E é um privilégio repetir o que o próprio Deus está dizendo. Quanto a mim, maravilha. Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Deus está te prometendo coisas grandes. É um concerto. Você sabe o que é um concerto? Glórias a Deus. O concerto, ele é uma palavra que tem vários significados, mas aqui neste caso, concerto com C cebola, né? Não tem nada a ver com concerto de coisas, equipamentos, etc. Concerto de carro, não tem nada a ver com isso. Concerto com C cebola é um acordo, um pacto, feito entre duas pessoas, ou até mais, com um propósito bem definido. Ou seja, as duas partes vão trabalhar para que aquele concerto se realize, mas quem propõe o concerto é o maior responsável e o que mais vai trabalhar para que aquele propósito se realize. E aqui é o próprio Deus dizendo, quanto a mim, é o que mais vai trabalhar para isso dar certo. Eis o meu concerto contigo diga comigo Deus está fazendo esse concerto com você. Esse acordo, esse pacto com você. Um contrato. E serás o pai de uma multidão de nações. Você crê que Deus disse isso? E crê que Deus pode fazer isso?
e que ele se mantém firme nesse pacto, nesse concerto, nesse contrato, nesse acordo, nesse propósito. Quem crê? Então vamos dar para o nosso Deus, que não falha na sua promessa. Vamos dar a melhor salva de palmas. E se você está tomando posse, no teu caso particular, o concerto do Senhor contigo, aplaude mais ainda e glorifica muito. Dá glória mesmo. Isso, continua. Todo o Brasil e Portugal, vamos lá. Pai, é o teu concerto comigo. É o teu concerto com esse teu servo. É o teu concerto com essa tua serva. Vem explicar como isso acontece. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Brasil pode sentar, Portugal. Deus falou isso pela primeira vez para um homem que naquele momento, ele já estava com 99 anos de idade. Por isso que eu perguntei a idade do Esdras. Ele tem 81, é um garotão. A primeira vez que Deus disse: o meu concerto contigo é, ele falou isso para um homem de 99 anos. Propondo um projeto novo, uma nova realização, uma fase exitosa na vida que alguém poderia dizer: ah, não, já está no fim de carreira, fim de linha. Não, é o começo para ele, um concerto. E aí Deus até diz para ele: o teu nome é Abrão, e significa pai das alturas. Mas agora, como o meu concerto contigo é, o teu nome vai ser Abraão. E Deus colocou mais um A no nome dele, e isso fez uma grande diferença, porque Abraão significa pai de multidões. Olha só, de pai das alturas para pai de multidões. E aí, para este idoso, para esse homem de 99 anos, que não tinha filhos, que sempre teve uma vida estéril, no sentido de descendência, ele e a esposa não tinham filhos. Aí Deus começa a fazer as promessas, versículo 6, acompanhe isso. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações. Esse homem já estava há 24 anos andando naquela terra. Percorreu o país inteiro de norte a sul, de leste a oeste, de oriente ao ocidente. Ele peregrinava naquela terra. Deus fez ele andar ali durante todo esse tempo, para ele conhecer bem o que ele estaria recebendo nesta ocasião. E te darei a ti e a tua semente, quer dizer, aos teus descendentes, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Só promessas, coisas boas para um homem de 99 anos. Todas as promessas foram maravilhosas. Quem é que não quer tudo isso? Quem gostaria de receber tudo isso? É o que nós queremos. Para nós
e para os nossos descendentes. Eu não gostaria de deixar qualquer pessoa da paz e vida em má situação depois que eu morresse. Eu não gostaria que as pessoas ficassem em dificuldades porque eu estou faltando. Então eu tenho que ter um pacto com Deus, um pacto firme, para que Ele realize tudo isso, para que depois de mim continue a bênção fluindo para aqueles que vêm depois de mim. No caso, para você. E você tem que pensar também na tua descendência, para que a bênção continue fluindo depois que você não estiver mais aqui. Este homem de 99 anos que não tinha filhos, gostou muito das promessas. Porém, Deus coloca para ele condições para ter isso. Condições que até são exigidas por Deus. Porque é muito bom a gente querer as melhores coisas do Senhor, mas para tudo há um preço a se pagar. Deus não vai entregar simplesmente de bandeja, ainda que Ele tenha poder. Deus não é garçom. Ele vai querer que a outra parte que está nesse pacto, nesse acordo, nesse concerto, também execute a sua própria parte. Que não fique esperando só que venha tudo assim do céu, caindo do céu. Deus vai dar, mas a outra parte do concerto vai ter que também cumprir as suas obrigações. E aqui nesse caso, quando a gente analisa particularmente Abraão, nós vamos ver que ele só vai chegar a ter tudo isso que foi prometido aqui, na perfeição de um exercício que ele começou há 25 anos atrás. Quando ele ainda morava na Babilônia, quando ele não era nada nem ninguém, era muito pobre, desconhecido, e Deus falou com ele, lá na Babilônia. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e te farei uma grande nação, e te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua descendência, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi promessa, mas para começar a tomar posse da promessa, o que é que Deus está exigindo no primeiro momento, para aquele homem que vai começar uma carreira, e que agora tem 75 anos de idade? Deus exige renúncia. Olha só, renunciar o país em que nasceu. De nascimento, ele é um cidadão babilônico. Ele é da Babilônia. Ele, em palavras atuais, é um iraquiano. O Iraque hoje é a antiga Babilônia. Ele é um iraquiano. Ele gosta do seu país, ele gosta da sua cultura, ele gosta da sua cidade. Mas Deus está dizendo: você vai ter que sair do seu país. Essa é a primeira renúncia. Você vai ter que sair daqui onde você nasceu, onde você cresceu e aonde você vive há 75 anos. Você acha que é fácil renunciar uma vida inteira que a pessoa passou num lugar? Eu penso que é muito difícil esse tipo de renúncia. E aí Deus diz ainda: também eu quero que você saia da tua parentela. Por que Deus exigiu que ele saísse da parentela e daquele país? E Deus também diz: quero que você saia da casa do teu pai. Por que Deus está exigindo essa renúncia tão difícil? Eu sair da minha parentela, abandonar os meus parentes, as pessoas com quem eu convivo desde que eu nasci, e sair até da casa do meu pai, romper esse vínculo, renunciar até à minha família. Renunciar à minha família?
largar tudo, deixar tudo para trás. Deus está fazendo promessa, mas Ele exige nesse primeiro momento a obediência e uma renúncia difícil de se fazer. Deus quer que ele renuncie ao seu país, porque é um país idólatra, cheio de feitiçaria e ocultismo. Deus quer que ele renuncie à sua parentela, porque a sua parentela é idólatra, é mística, é feiticeira. É uma parentela que serve a ídolos. Deus quer que ele renuncie ao próprio pai, porque o pai de Abrão, ele se chamava Abrão lá na Babilônia, o pai de Abrão era fabricante de ídolos, vendia deuses e contava narrativas para as pessoas dizendo: olha, essa imagem aqui é para fazer chover, essa outra imagem aqui é para o gado multiplicar. Se você tiver essa outra imagem na tua casa, a tua esposa vai te dar muitos filhos. Se a senhora tiver essa outra imagem na sua casa, a senhora vai dar muitos filhos para o teu marido. Ele contava um monte de histórias e as pessoas acreditavam naqueles ídolos feitos com a imaginação humana. Deus está dizendo: você vai renunciar a tudo isso. Você tem que largar tudo isso. E ele ouviu, obedeceu, mas não 100%. Porque tendo que deixar a parentela, ele pegou a esposa e o sobrinho Ló, cujo pai, o seu irmão, o irmão de Abraão, o pai de Ló, tinha morrido. E Abraão, como não tinha filhos, ele considerava o sobrinho um filho. Ele amava aquele sobrinho como se fosse o próprio filho, e o sobrinho amava aquele tio, o Abrão, como se fosse agora o seu pai, porque o seu pai, irmão de Abrão, morreu. Então, Abrão, cheio de sentimentalismo, e deixou que isso influenciasse a sua renúncia, e ele não obedece a Deus 100% e acaba levando o Ló junto. O Ló vai criar problemas, um monte de problemas. A ponto de chegar um dia que o Abrão vai acordar e ele vai entender, o Espírito Santo de Deus vai ministrar no seu coração a causa de tantos problemas e tantos fracassos e dificuldades. Porque ele não obedeceu 100%. Abrão começa a entender: eu não podia ter trazido o Ló para cá. O Ló só está aqui porque eu o trouxe. E eu me sinto responsável por ele. Por causa dele eu entrei em guerra contra 4 reis para libertá-lo, porque ele tinha sido levado cativo. O Ló também começou a criar gado e começou a brigar comigo e com os meus pastores. Começaram a disputar gramado, pasto, água. Todo dia um problema para resolver. Eu não teria nenhum desses problemas se eu tivesse obedecido à voz de Deus. Eu não devia ter trazido Ló para cá, mas agora eu entendo, eu vou ter que renunciar ao Ló. Mas o Ló é como um filho para mim. Eu amo o Ló. Há desentendimentos entre nós. Há disputas entre os nossos rebanhos e os nossos pastores. São 2 grupos rivais agora, mas eu amo Ló. Porém, eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que me apartar do Ló. E aí, ele toma decisão. Deus não mandou ele fazer isso. Em nenhum momento Deus falou: olha, larga o Ló, se afasta do Ló. E por que Deus não falou isso? Porque já tinha falado lá atrás. Sai da tua parentela. Então Deus não precisa dar uma ordem repetida. Abraão teve que chegar à conclusão que precisava obedecer aquela ordem 100%, se ele quisesse o cumprimento das promessas. E quando o Abraão chama o Ló e fala: Ló,
Ló, nós somos parentes. Não convém a gente ficar brigando. Faz o seguinte, Ló. A terra está diante de nós. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Nós vamos nos separar. Eu não posso mais andar com você. Eu tenho um chamado de Deus. Eu não posso mais carregar esse problema. Se você falar para mim que vai para a direita, então eu vou para a esquerda. Se você falar que você vai para o ocidente, eu vou para o oriente. E se você falar que vai para o oriente, eu irei para o ocidente. Escolhe você primeiro, Ló. E o Ló escolheu Sodoma e Gomorra, porque os olhos dele estavam no mundo e nas coisas deste mundo. Abraão ficou com o coração dilacerado em fazer aquela renúncia, porque ele era responsável pelo sobrinho. Ele tinha um grande amor por aquele sobrinho, como se fosse um filho. Doeu, mas Deus logo em seguida vem consolar o coração de Abraão e diz assim: Abraão, levanta os teus olhos, olha toda essa terra ao teu redor e anda por esta terra, peregrina nesta terra, porque eu sou contigo e eu vou te abençoar e multiplicar a tua semente. Eu vou te abençoar grandissimamente. Olha, a tua semente será como o pó da terra. E como tem poeira lá, Abraão entendeu na hora. Deus consolando aquele idoso, dilacerado por renunciar ao sobrinho filho. Mas Deus diz: vai, peregrina, e eu vou te dar toda a terra que você pisar. Eu vou te fazer um homem muito próspero. Mas era promessa. E ele então passou por essa terrível renúncia. Mas não tinha filhos, ele queria um filho. Deus falou: eu vou multiplicar a tua descendência. Eu vou fazer de você um homem frutífero. Mas eu não tenho filhos. A esposa dele, depois de 10 anos que Abraão estava peregrinando naquela terra, a esposa dele fala: olha, eu não posso te dar filhos, eu sou estéril, mas eu tenho uma escrava aqui chamada Agar, a egípcia, ela é minha propriedade, eu quero que você fique com ela e tenha um filho com ela, com a minha escrava, e como ela é minha escrava, o filho que ela tiver também será o meu filho. Eu vou te dar um filho assim, Abraão. E Abraão aceitou a proposta. Teve aquele filho. Por um momento ele vacilou e teve aquele filho com aquela mulher. E nasceu o Ismael, filho da escrava egípcia. E Abraão se afeiçoou muito ao menino. Muito, muito, muito. E o menino foi crescendo. E Deus vai ficar 13 anos sem falar mais nada com Abraão, porque ele não esperou o cumprimento da promessa de Deus. Ele ouviu a Sarai, a sua esposa. Ele ouviu a sua mulher. Ele vai ter problemas, aliás, toda vez que a pessoa sai da direção de Deus, cria problemas. Os conflitos lá no Oriente Médio, até hoje, só acontecem por causa dessa decisão errada de Abrão. Porque Ismael é o pai dos árabes, os ismaelitas, que são inimigos dos descendentes de Abraão, porém ambos são descendentes de Abraão. Deus ficou em silêncio 13 anos. Olha, quando você quer que Deus responda e Ele não está respondendo, procura fazer um autoexame aí e descobrir qual foi a besteira que você fez ou falou que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Por que Ele não está abençoando e por que a promessa está demorando tanto? Começa a analisar isso. Abraão vai ter problemas.
A sua descendência vai ter problemas por causa dessa decisão errada, problemas que duram até hoje e vão durar ainda no futuro, está tudo profetizado. Mas um dia, Deus fala com ele, quando ele estava com 99 anos de idade, que foi isso que eu li para você. E Deus promete que vai dar o filho, que vai nascer da Sarai, que é estéril, que a esposa dele, que tem 89 anos de idade, vai engravidar, vai ter uma gestação normal, no tempo de uma vida, vai nascer um menino, e ela vai ter muito leite para amamentar esse menino. Abraão acredita e tem o cumprimento da promessa de Deus, e nasce esse filho. Quando nasceu o filho da promessa, o Isaque, começou a haver aquela rivalidade entre as duas mulheres, Agar, mãe do Ismael, e Sarai, agora Sara. Deus mudou o nome dela também para Sara, que é princesa. E quando o filho da Sara, o Isaque, cresce um pouquinho, começa também a rivalidade do Ismael com o Isaque. Começam os conflitos entre árabes e judeus, começaram ali. A ponto de Abraão ter que fazer contra a sua própria vontade uma terceira renúncia dolorosa. Porque a Sara chegou para Abraão e falou: não dá mais, você vai ter que mandar Agar embora e o filho dela também. E Abraão ficou muito triste, mas eu sou apegado com Ismael, eu amo Ismael, é meu filho. Não, mas você tem que mandar ela embora e o filho dela também, porque o Ismael é maior e fica maltratando o Isaque, que é menor. E eu, como mãe, não aguento ver isso. E também Agar fica me provocando o tempo todo. Eu não aguento mais essa situação. Aí o Abraão viu que realmente, por não ter esperado Deus agir, ele criou esse problema no lar, problema conjugal, problema familiar seríssimo. E ele não quer mandar o Ismael embora, é filho dele. E sabe por que Abraão também se identificava com Ismael? Porque a Sara era irmã de Abraão, porém de mães diferentes. As mães, tanto a de Abraão como a de Sara, eram diferentes. O Tera teve duas esposas, o pai de Abraão. Abraão entendia esse negócio, entendia esse drama, porque o Ismael é filho dele, de outra mulher. O Isaque é meu filho e irmão daquele, mas de outra mulher. Porém, ambos são meus filhos. Eu amo os dois. E a minha esposa quer que eu mande o meu filho Ismael embora. Isso pesou muito para Abraão, ele ficou triste. Aí Deus falou: ô Abraão, pode fazer o que a Sara está exigindo para acabar essa confusão na tua vida e na vida dela e na vida do Isaque. E você não se preocupe nem com Agar nem com Ismael, porque eu vou cuidar da Agar e eu vou cuidar do Ismael, e ele será um príncipe poderoso. Eu vou abençoar muito o Ismael. Pode fazer isso, Abraão. Ou seja, agora Deus está dizendo: renuncie mais uma vez. Renuncie o seu filho mais velho. Mande o Ismael embora. Ele vai ter que obedecer.
Ele vai ter que obedecer. E depois disso é que o próprio Deus vai consolá-lo de novo. Deus vai consolá-lo e Abraão vai ficar feliz e vai se afeiçoar demais com aquele menino. O Isaac vai crescer. Abraão foi pai aos 100 anos e agora o menino já cresceu, tem provavelmente uns 13 anos de idade, é um adolescente e está se tornando um homem. Deus quer multiplicar a descendência de Abraão, porque toda a promessa foi feita, mas novamente, para que a promessa se concretize, ele se torne pai de multidões. Vai entendendo a coisa? Deus exige mais uma renúncia. Deus fala assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você pegue esse teu único filho, a quem tu amas, o Isaque, e o ofereça para mim em holocausto, numa das montanhas da terra de Moriá. Quero que você faça isso agora, Abraão. E Deus não deu tempo para Abraão pensar. Deus não disse: pensa aí alguns dias, depois você me fala se você vai me dar o Isaque ou não. Deus disse: agora. Você pode ler isso no capítulo 22. Eu quero agora. Deus não deu tempo para ele pensar. Ele vai ter que agir já. A pior de todas as renúncias, ele vai ter que fazer sem demora. Porque muitas e muitas vezes nós ficamos protelando uma decisão. Há quanto tempo você vem protelando várias decisões na sua vida? Adiando, adiando, adiando. Deus não queria mais que Abraão adiasse nada. Por isso Deus falou: agora. E você sabe o que é o holocausto? O holocausto é além do sacrifício. Porque o sacrifício, quando a vítima é imolada, é um ritual sangrento. É cruento, é cruel. Tem que tirar todo o sangue da vítima. Aquilo é horrível de se ver. Mas o holocausto que Deus está querendo que Abraão faça é pior ainda, porque o holocausto, depois que a vítima sangrou inteiramente, Deus quer que se coloque fogo no cadáver. Deus não deu tempo para Abraão pensar. Tem que agir agora. Na pior de todas as renúncias da sua vida. E a gente sabe que o que Deus está dizendo aqui é difícil de se fazer. Porque, veja só, um filho que a gente ama, um filho que a gente cuida, vê crescer, um filho que a gente fez de tudo para proteger. Se esse filho morrer num assalto, se chegar a notícia para você que mataram o teu filho, ou que ele morreu num acidente de carro, ou teve um mal súbito e morreu o teu filho, é uma dor insuperável, é uma dor inesquecível. Ah, tua filha morreu num acidente. Estava na estrada, trombou com um caminhão, todos os que estavam dentro do carro morreram, inclusive a sua filha. É uma dor que a pessoa nunca mais esquece, nunca mais supera. Se um filho teu morrer por bala perdida, por acidente de carro, acidente de moto, ou por qualquer assalto, ou violência, se o teu filho for morto por um estranho ou por alguém, e você receber essa trágica notícia, você vai sofrer demais
Meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. É para o resto da vida esse lamento. Agora tente fazer ideia de você matar o seu próprio filho. O filho que você ama e o filho que te ama. Pense nisso. Você matar o seu filho e depois de matar o seu filho, vendo ele sangrar, você ainda queimar o seu cadáver até que fique carbonizado e não reste mais nada? Destruir o teu filho? É isso que Deus está falando agora para Abraão. Gênesis capítulo 22. Versículo 2. E Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Pegou aqui no começo da palavra? Toma agora, renuncia agora, abra mão agora. Eu tenho certeza que há pessoas aqui ouvindo esta palavra e estremecendo, e é com você mesmo, porque Deus quer a tua renúncia agora. Deus quer que você faça isso já. Ele não está mais te dando tempo para pensar, sabe por quê? Porque não há mais tempo. É agora. Abrão teve que agir na hora. Abrão era um homem tão espiritual e tinha tanta liberdade com Deus, que ele argumentava com o próprio Deus. Como no caso da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus passou ali pelos carvalhais de Manre, e Abrão acolheu as 3 pessoas que ele nem imaginava quem eram, e Abrão oferece comida, banquete, água limpa para lavar os pés, sombra, para depois que eles continuem a caminhada. Abrão não sabe que está hospedando o próprio Deus. E quando Deus conta para Abrão: eu vou destruir Sodoma, o Abrão argumenta com Deus em favor dos ímpios, porque o Ló morava em Sodoma. O Abrão diz: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai fazer os justos morrerem por culpa dos ímpios? Deus falou: se tiver 50 justos ali, Abraão, eu vou poupar toda a cidade. Senhor, me desculpe, mas e se faltarem 5 para 50? Se tiverem só 45, o Senhor vai destruir o justo por culpa do ímpio? O Senhor faria isso? O juiz de toda a terra cometeria essa injustiça? Olha como ele argumentava com Deus. Deus diz: se tiver 45 eu não vou destruir. E aí Abraão vai reduzindo até chegar em 10 pessoas. E se tiverem só 10 justos ali, o Senhor vai destruir a cidade do mesmo jeito? O Senhor vai fazer o justo morrer por causa dos ímpios? Deus disse: se tiver 10 justos ali, eu pouparei toda a cidade por amor destes 10. Abrão, ele conversava com Deus, ele argumentava com Deus. Veja, ele intercedeu por causa de ímpios. E aqui no caso, quando Deus diz: eu quero, Abrão, que você renuncie ao filho que você ama, ao que você tem de mais precioso. Eu quero que você renuncie àquilo que você desejou durante 100 anos, a vida toda. Eu quero que você renuncie já. O Abrão não entrou em argumentação com Deus, porque ele foi sendo treinado por 25 anos a renunciar, a aprender a renunciar, a confiar em Deus, a viver pela fé.
Quando Deus diz aqui: eu quero o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, em holocausto na montanha, que eu te mostrarei lá na terra de Moriá. Abraão podia dizer: não serve o Ismael? Meu Deus, o Senhor está pedindo para mim, é muito difícil. Ele não argumentou absolutamente nada, ele simplesmente obedeceu, porque aprendeu a renunciar. E você aprende a renunciar quando você aprende a confiar no Deus Todo-Poderoso. Você sabe que não precisa ter medo, que você pode renunciar, porque no final Deus proverá todas as coisas. Você não perderá nada, você não sairá no prejuízo. Confie em Deus. Eu não vou te contar o restante da história, porque você bem a conhece. O que eu estou te mostrando é o exercício da renúncia para possuir as bênçãos. Quando Abraão foi imolar o filho lá no alto da montanha, Deus bradou desde o céu e impediu que ele degolasse o Isaque. E aí Deus diz o seguinte, estou no capítulo 22, eu vou ler o versículo 16 em diante. E disse Deus para Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, ou seja, Deus interrompeu o sacrifício humano. Porque em Levítico capítulo 20, Deus proíbe terminantemente o sacrifício de pessoas humanas, o sacrifício de filhos. E Deus diz: se alguém do meu povo fizer um sacrifício humano, terá que ser apedrejado até a morte. Deus, na verdade, não queria o sacrifício de Isaque, mas Deus considerou o sacrifício feito quando Abraão chegou ao ponto de erguer o cutelo para degolar o próprio filho. Deus considerou como se o sacrifício tivesse sido realizado. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, esta renúncia, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Isaque foi a diplomação de Abraão, foi o PhD de Abraão. Aprendeu a enunciar, aprendeu a obedecer, aprendeu a colocar Deus acima de todas as coisas. E você pensa que no Novo Testamento isso mudou? Você acha realmente que agora no Novo Testamento não é mais assim? Quero que você vá comigo rapidinho no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Está escrito assim: ora, ia com ele, ia com Jesus, ia com o Todo-Poderoso, ia com o próprio Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando aqui no Novo Testamento é o mesmo que ele falou durante 25 anos para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai,
E Abraão não poderia amar o Isaque mais do que amar a Deus. Teria que colocar Deus em primeiro lugar. E Deus não abre mão dessa condição. Quer ser pai de multidão? É bom receber as promessas, as palavras das promessas de Deus. Mas para que as palavras da promessa se tornem realidade, se tornem fato na tua vida, olha a condição. Se alguém vier a mim, todo mundo quer vir a Jesus, todo mundo quer as bênçãos de Jesus, a cura de Jesus, a libertação de Jesus, a prosperidade, a fartura, a abundância, a salvação que Ele dá. Todo mundo quer isso. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher, e filhos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Abraão, em todas as renúncias, ficou muito contrariado. É como, por exemplo, você está sendo chamado por Deus para fazer uma oferta, mas você não faz, porque você está contrariado. Você sente a palavra chegar em você para se tornar dizimista fiel, mas esta palavra te aborrece. E você não está a fim de aborrecer a sua própria vida, por isso que você não é dizimista. Deus fala para você fazer tal coisa ou tal renúncia, mas isso te entristece, isso te contraria e você não quer. Se você não aborrecer até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós estamos vivendo numa época onde as igrejas e os crentes estão tão mundanos que ninguém aborrece a própria vida em coisa nenhuma. Fazem tudo o que querem. Transam à vontade, adulteram à vontade, roubam à vontade, mentem à vontade. Mas eu sou evangélico, eu vou para a igreja. Bebe muito, faz coisas erradas, mente, engana, trapaceia. A pessoa não renuncia a absolutamente nada. Absolutamente nada. Jesus está dizendo, você pode até frequentar a igreja, você veio a mim, você pode até estar dentro da igreja, mas não é meu discípulo. O discípulo de Jesus segue o exemplo de Jesus, que se despiu de toda a sua glória celestial, renunciou a tudo que ele tinha no céu, para nascer aqui na terra, na menor cidade de um pequeno país, e ter como berço um coxo, uma manjedoura, onde o gado se alimentava. Não quis nascer num palácio em Jerusalém, e nem num berço de ouro de uma família rica, mas de um pobre carpinteiro. Renunciou a tudo. Aos 30 anos de idade, renuncia à família, à mãe. A mãe pensa que ele enlouqueceu, os irmãos pensam que ele enlouqueceu, as irmãs também, os parentes, ele está louco. Numa certa ocasião, rodeado por uma multidão, porque ele é o pai da multidão, rodeado por uma multidão, alguém veio andando entre as pessoas, chegou no ouvido de Jesus e disse, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Ele renuncia a mãe, irmão, irmã, renuncia a família, renuncia a tudo. Ele diz, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs estão lá fora, querendo falar comigo? Não, os meus irmãos e as minhas irmãs, a minha mãe não está lá fora, porque a minha mãe, quem é verdadeiramente a minha mãe, quem é verdadeiramente meu irmão, quem é verdadeiramente minha irmã, não está lá fora, está aqui dentro, ouvindo a palavra de Deus. A minha família, minha mãe, os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Essa é a minha família. Jesus aborreceu a sua própria família, e depois ele vai aborrecer a sua própria vida. Você sabe de tudo o que ele vai fazer, e tudo o que ele vai passar, e os horrores, as torturas,
a crucificação, a sua morte cruenta, o seu próprio holocausto, a ponto de vazar sangue até depois de morto. Mas antes do último suspiro, ele confirma para o Pai que é um holocausto. Ele diz: Pai, está consumado. Continua chamando Deus de Pai, apesar de todas as aparentes perdas. Morre, é sepultado, no terceiro dia ressuscita. Fica 40 dias na terra, sobe ao céu e é coroado Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todo o poder no céu e na terra, toda a honra e toda a glória, todo o céu se curva diante dele. Você renuncia, você seja fiel até o fim, porque vai valer a pena. No final vai valer a pena. Pega o exemplo do apóstolo Paulo. A família dele tinha dinheiro. Pai e mãe até mandaram ele para estudar em Jerusalém. Moravam na Líbia, a atual Líbia. A família pôde mandá-lo para Jerusalém para ter estudos com o maior sábio da época, chamado Gamaliel, que rivalizava até em popularidade com Jesus Cristo. Era um mestre do ensino. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, tinha prestígio com todas as autoridades do templo, tinha prestígio com a Suprema Corte de Israel, o Sinédrio, recebia até ordens judiciais, era só ele pedir, a ordem era lavrada e escrita, e ele saía para executar. Ele perseguia os cristãos e todos que acreditavam em Cristo. Ele não acreditava em Jesus, ele achava Jesus um enganador, um falso profeta, e todos os cristãos, todos que professassem a fé em Jesus, deveriam ser torturados, presos, negarem a fé. Era isso que ele fazia, até o dia em que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aí ele vai renunciar a tudo, o prestígio, a riqueza, o sobrenome da família, até o próprio nome. Ele não vai ser mais o Saulo, ele vai ser o Paulo agora. Ele renuncia a tudo. E ele escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, escute isso. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Renúncia total, aparente perda total. Vai inclusive renunciar à própria vida e morrer dentro da cadeia decapitado, a cabeça separada do corpo. Fim trágico não? Para quem renunciou tudo, para quem resolveu seguir a Cristo desta maneira, se dedicar como nenhum outro apóstolo se dedicou. Ele ganhou mais almas do que Pedro e João, que eram os principais. Ele abriu mais igrejas na Europa e em outros países do Oriente Médio do que qualquer outro discípulo. Pregou para reis, autoridades, ministros. Pregou para o povo, pregava na beira do rio, pregava em todo lugar. Renunciou a tudo para ser um pregador. Foi deserdado, foi preso, apedrejado, açoitado. E termina na cadeia, decapitado. Que prejuízo, quem mandou ele renunciar? Isso é o que você pensa. Um dia, se você chegar lá na glória, você vai conhecer o Paulo, o nosso irmão Paulo, e o que ele tem de herança celestial. Tenho certeza que ele é até maior do que Pedro lá na glória, por tudo que ele renunciou. Pedro também renunciou. Renunciou o barco, a rede, o trabalho, a família. Pedro renunciou muitas coisas. Pedro
vai renunciar até a própria vida. Mas ele ainda não sabe renunciar. Ficou 3 anos com Jesus, mas ainda não sabe renunciar, porque ele negou Jesus 3 vezes. Jesus o resgata, e está lá no Evangelho de João, e eu prometo para você que é o fim da mensagem. Evangelho de João, capítulo 21. Jesus ressuscitado conversa com Pedro. Se você me ama, apacenta os meus cordeiros, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus diz para ele o seguinte, no versículo 18. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Vai ter que renunciar. Jesus contou o que ele teria que fazer. E se você quer saber sobre o final de Pedro, não foi fácil também não, além das prisões e açoites, além das ameaças e perseguições, diz a história que ele foi crucificado, mas pediu para os soldados romanos: eu não sou digno de morrer como meu Salvador, me crucifiquem de cabeça para baixo. Aprendeu a renunciar, foi até o fim, não mudou. Quer ser pai de multidões? Tem que ouvir a voz de Deus. Tem que aprender e ter coragem de obedecer e contrariar a própria vontade. Pedro, quando você era jovem, você fazia o que você queria, ia para onde você queria, vestia a roupa que você desejava, mas vai chegar uma hora que você vai ter que se conformar, porque outro te vestirá e te levará para onde você não quer. Você vai ter que aprender a aceitar e renunciar, sem reclamar. Vamos ficar todos de pé. A condição de Deus no Antigo e no Novo Testamento é a mesma. Eu te falo isso de verdade, porque quando eu tinha 28 anos de idade, eu estou com 67 agora. Quando eu tinha 28 anos de idade, eu saí de Manaus com o projeto da Paz e Vida debaixo do meu braço. A galinha, os pintinhos e os estatutos. Deus tinha curado um paralítico lá. Então eu entendi que eu devia vir para São Paulo. Deus me deu a Paz e Vida, comunidade cristã Paz e Vida, numa época que ninguém usava o termo comunidade cristã. Porém, quando eu inaugurei a primeira igreja da Paz e Vida na Avenida Rio Branco 511, foi um fracasso total. E eu pensei, eu não vou poder agora deixar a minha agência de propaganda, nem a publicidade, porque não veio ninguém. Quem é que vai pagar o aluguel desse salão, a conta de água, a luz e as despesas que eu já fiz? O dinheiro vai ter que vir da minha agência de propaganda. Eu não tive coragem de renunciar à minha agência, arregaçar as mangas e dizer, eu vou em frente. Fracassei na inauguração, mas eu não tenho volta. Eu renunciei à publicidade, mas eu não renunciei nada. E fiquei orando a Deus durante 14 anos, dizendo, meu Deus, o dia que a Paz e Vida der certo, eu prometo para o Senhor que eu largo a publicidade, eu largo a minha agência e eu vou só pregar o Evangelho. E eu era publicitário todos os dias e pastor quarta-noite, sexta-noite e domingo. Eu era um freelancer de Deus. Não tive coragem de renunciar nada. Deus não abençoou a Paz e Vida durante 14 anos, não saiu do lugar, a igreja não abria durante o dia, e eu só pregava 3 vezes por semana, mas trabalhava
na agência todos os dias e muitas vezes virava até a noite para entregar campanhas dos clientes no dia seguinte. Não tive coragem de renunciar. 14 anos perdi da minha juventude. Eu deveria ter tido a coragem de arregaçar as mangas e ir em frente. Eu só fui fazer a renúncia aos 40 anos de idade. Aos 40 anos de idade eu renunciei. Renunciei à agência, os clientes, larguei todo mundo, paguei os fornecedores, vendi o apartamento que eu tinha em Higienópolis, comprei uma casa mais barata na Zona Leste e comecei a pregar todos os dias e o meu patrimônio foi se gastando, eu fui diminuindo, a igreja não ia para frente, a cada dia eu perdia mais coisas, até que por fim eu vendi a casa que eu morava na Zona Leste, peguei na época uma quantia boa em dólares, entreguei na tesouraria da igreja e falei, tudo que a igreja precisa pagar, use desse dinheiro. E assim a tesouraria fez, e eu continuei trabalhando, e o povo não vinha, e fracassando. Um dia trouxeram uma conta, pastor, tem que pagar essa gráfica. Eu falei, e daí? Pega aquele dinheiro que está lá na tesouraria. E me disseram, que dinheiro, pastor? Aqueles dólares que eu entreguei lá. Que dólares, pastor? Essa igreja aqui só sai dinheiro, não entra nada. Não tem mais nada. Não tem mais nenhum dólar, nenhum dinheiro, nada. Holocausto. Acabou tudo. Acabou tudo. Foi aí que Deus se manifestou na minha vida. Foi aí. Quando eu não sabia mais o que fazer, eu fui dormir preocupado. E eu não sei se foi um sonho, se foi uma visão, se foi fora do meu corpo. Eu só sei que Jesus entrou no meu quarto. E eu reconheci o Senhor imediatamente. E eu me levantei da cama. E Ele veio caminhando na minha direção. Ele tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos. E conforme ele andava, aquele tesouro andava com ele também. E quando ele parou na minha frente, ele sorriu e ele me disse, tu estás vendo tudo isso aqui? Apontou assim para a cabeça, com a cabeça. E eu olhei para os joelhos, aquele tesouro assim, flutuando e se mexendo. Ele falou, tudo isto é teu. Porque tu não me negaste nem a tua casa da Zona Leste. Demorei para renunciar, mas que renúncia. Só que se eu tivesse um pastor que tivesse me ensinado tudo isso que eu estou passando para você agora, se alguém tivesse pregado a palavra dessa maneira para mim, eu só precisaria crer. E se eu cresce e fizesse, eu teria poupado muitos aborrecimentos na minha vida. Eu teria acelerado muito mais a obra de Deus. Eu fiquei sim 14 anos no marasmo, porque não renunciei a nada. Mas o dia que eu renunciei, quer dizer, eu renunciei, não foi porque eu falei, eu vou renunciar, mas simplesmente foi tudo se acabando, se perdendo, até o holocausto se consumar, e quando se consumou o holocausto, eu não tinha mais nada, aí Deus disse, agora é comigo, agora não é mais com você, agora é comigo. É por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu estou pregando para você hoje. Deus quer renúncia da tua parte. Renúncia para Ele fazer com que todas as promessas da sua vida se concretizem. Porque eu sei que Deus fez promessa na tua vida. Eu sei que tem muitas promessas de Deus na tua vida. Deus já falou com você de várias maneiras. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, diz o Senhor, porque eu sou contigo.
eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te fazer crescer. Então somente obedece a minha voz. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Quando eu fui fracassando como pastor, eu pensava, o local onde eu estou não é bom. Essa Avenida Rio Branco é aqui num lugar de muita prostituição aqui. Hoje é a Cracolândia, você sabe. Mas há 27 anos atrás, ou mais, era um baixo meretrício. E eu pensava, o povo não vem para essa igreja porque ela está mal localizada. E eu pensava que o problema era a igreja e o local. E o problema não era a igreja nem o local. O problema era eu. Eu era o problema. Porque a partir do momento que a renúncia se consumou, o mesmo local virou febre em São Paulo. Eu comecei a fazer reuniões o dia todo, todos os dias. As pessoas corriam para entrar naquele salão que antes eu não conseguia colocar ninguém dentro. Pessoas diziam dentro do ônibus, motorista, por favor, abre a porta. Mas não chegou no ponto de ônibus, não, mas é que eu até chegar lá, a igreja vai estar lotada, eu preciso correr. E quando a pessoa descia ali, chegava na igreja, já estava lotada de gente. Pessoas choravam do lado de fora, eu queria entrar, não conseguia entrar. Pai de multidões. Não é isso que você quer ser? Pai de multidões. Acredite no que eu estou falando. E se você não quiser acreditar em mim, acredite na palavra do Deus Todo-Poderoso. No Antigo e no Novo Testamento a palavra é a mesma, ele confirma a mesma coisa. Você ouviu a voz de Deus te chamando? Você quer que Deus te use e te dê coragem? Quem quer, pegue suas coisas e vem aqui para frente. Pegue suas coisas e vem para frente. Não deixa nada aí no local. Quer ter mais comunhão com o Senhor? Ouvir a sua voz? Quer que Ele fale contigo enquanto você dorme? Quer que Ele entre no teu quarto para te fazer promessas? Quer que Ele fale com você no dia a dia de várias maneiras? Quer que Ele te use poderosamente? Quer ter uma vida abençoada? Grandissimamente abençoada? Vem aqui para frente. E você que está assistindo esta mensagem pela TV, ou ouvindo pelo rádio, ou pelo youtube.com/joãoribe, assistindo também no Facebook, quer que Deus faça com que as promessas se tornem realidade na sua vida? A condição é a mesma. Se você não renunciar a tudo quanto tem, inclusive pai, mãe, irmãos, até esposa, filhos, duro, não? Duro, é duro. Abraão renunciou ao filho, aos dois, para obedecer a Deus. Deus não é contra a família, mas Deus não admite que qualquer um de nós que vem até Ele não aborreça a própria vida, não renuncia a nada. E no versículo seguinte ele falou: se não tomar a própria cruz e me seguir, não é digno de mim. Não murmurar
não reclamar. Jesus não murmurava nem reclamava quando era ofendido, xingado, cuspido, escarrado, levava socos, pontapés, puxões de cabelo, puxões na barba, açoites, ofensas ao pé da cruz, escárnio, piadinhas, humilhações. Não reclamou, não reclamou, porque ele se mantinha confiante em Deus. Confia em Deus, confia, viu? Confia em Deus. No final vai valer a pena. Acredite, no final vai valer a pena. Aliás, já nesta vida valerá a pena. Já nesta vida. Não tenha medo não. Não tenha medo. Vai pela fé. Vai pela fé. Ele te escolheu. Entre 215 milhões de brasileiros, Ele te escolheu já no ventre da tua mãe. Você ainda não tinha nem nome, nem rosto, nem forma, mas no ventre escuro da tua mãe, Deus já dizia: tu és meu, tu és minha. Eu tenho um plano na tua vida. Eu vou te ensinar a me servir. Eu vou fazer um treinamento com você. Hoje é urgente. Não sei se Ele está falando com você para agora ou para já, mas é uma dessas opções. Ei, irmão, é para hoje, né? É para já. Então eu quero que você erga as mãos para o Todo-Poderoso. Abraão fez isso uma vez. Ele disse: eu ergo as minhas mãos ao Deus Todo-Poderoso, que é Criador e Possuidor dos céus e da terra. Ore como você acha que deve orar. Eu não quero te impor nenhuma palavra nesta oração, porque a renúncia é pessoal, é particular, ela dói. Por isso que eu não vou dizer, ore comigo, não vou dizer isso. É você e Deus agora. É você e Deus. Fale com Deus. Fale você com Ele. É você e Deus. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Isso aborrece a tua carne? O que você está falando te aborrece? Te aborrece a ponto de você não querer falar? Você não quer se aborrecer? Você não quer dizer? Fala. Se você soubesse o que Deus tem reservado. Ah, se você pudesse ver. Por enquanto você está vendo só o sacrifício. Por enquanto você está vendo só a renúncia. Mas se você pudesse ver a glória que Ele tem reservada para a tua vida. Fala com Deus, confia em Deus. Se rende, se entrega, contraria a tua própria vontade. Oh glória! Pai querido e Deus amado, o que eu posso dizer nesta hora? Eu já fiz a minha renúncia. E sabe o que eu lamento, meu Deus? Eu lamento não ter feito isso aos 28 anos de idade. Como eu lamento, meu Deus,
como eu lamento não ter tido coragem para renunciar e viver pela fé. Como eu lamento, Senhor, se eu pudesse voltar no tempo, quem me dera poder voltar à minha juventude, quando o meu cabelo ainda era pretinho. Quem me dera, meu Deus, ter a fé que eu tenho hoje. Quem me dera naquela época saber o que eu sei agora. Mas eu não tinha ninguém para me ensinar, nem para me falar. Mas o Senhor veio hoje com a tua santa palavra e falou claramente o que está prometido para este teu filho, para esta tua filha. E o que o Senhor reservou para esta pessoa aqui na Paz e Vida. Não fora daqui, aqui na Paz e Vida. Se esta pessoa soubesse o que o Senhor reservou para ela, já nesta vida e na vida futura. Se ela pudesse enxergar os anos futuros e a vida depois desta vida, se ela pudesse ver, com muita pressa ela correria e renunciaria a tudo. Mas agora o Senhor está testando a fé desta pessoa. O Senhor está provando esta pessoa como provou Abraão. Ora, Abraão poderia dizer: eu vou matar meu único filho, meu único descendente. Eu tenho 113 anos de idade. Como é que eu vou ser pai de novo se eu matar este filho? Mas Abraão não questionou, porque ele creu que o Senhor era poderoso até para das cinzas ressuscitar o seu filho Isaque. Ah, meu Deus, o Senhor é poderoso para reverter a renúncia numa grande bênção. O que eu peço ao Senhor agora é que o teu Espírito possua esta pessoa da cabeça aos pés, e aquilo que o pregador não conseguiu falar, fale o teu Espírito Santo. E eu sei que o Senhor vai falar, ainda vai continuar falando. O coração dessa pessoa está queimando e não vai parar de arder. Porque não foi palavra de homem que esta pessoa ouviu, mas a palavra de Deus. Então continua falando com teu Espírito Santo. Continua falando enquanto ela dorme. Amanhã, quando ela se levantar, continua falando. E quando ela caminhar, continua falando. E aonde ela estiver, continua falando. Abraão peregrinava na terra e o Senhor falava com ele. Fala com essa pessoa enquanto ela caminha, enquanto ela vai ao trabalho, no dia a dia. Fala com essa pessoa. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Eu estou abençoando agora, meu Deus, os que estão comigo aqui na sede em São Paulo, os que estão nas demais sedes da Paz e Vida em todo o Brasil e Portugal. Eu estou abençoando agora todos os que estão ouvindo pela Rádio Feliz FM ou qualquer outra emissora do Brasil ou do mundo. Eu estou abençoando agora os que estão assistindo pelo youtube.com. Eu estou abençoando agora os que estão assistindo pela TV, para que o teu Espírito Santo fale poderosamente e ensina esta pessoa a confiar no Senhor, porque aquele que não nos negou nem o seu Filho Jesus, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Não tenha medo. Ele não te negou Jesus. Ele não vai te negar nada. Diga: Ele não vai me negar nada. E se você crê, aplauda. Aplauda ao Senhor. Diga glória ao teu nome.
Isso, glória ao teu nome. Oh, glória. Glória a Deus.